Bom dia, amados, graça e paz. Estamos iniciando nossa escola dominical e com alegria que nós estamos aqui para cultuar a Deus, para honrar o seu nome, falar com Ele. Então, vou convidar você que nesse instante estejamos em oração. Senhor, pedimos que o Senhor glorifique o teu nome e edifique o teu povo. Pedimos perdão por nossas faltas e toda honra, toda glória seja dada a Ti, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vou ler um texto da Palavra de Deus como devocional. Ele se encontra no Salmo 19 e nós vamos ler do Salmo 19, no Salmo 19, do verso 7 em diante. Que o nosso assunto hoje é a Palavra de Deus. Então, Salmo 19. A partir do verso 7. Você já abriu a sua Bíblia? Vou proceder à leitura. Peço que todos acompanhemos a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro muito depurado. E são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Essa leitura, iniciamos assim o nosso trabalho dessa manhã. E nosso assunto hoje é sobre as Escrituras Sagradas. Eu gostaria que você entendesse a importância desse assunto, porque ainda que pareça que nós vamos repetir coisas que o evangélico, de forma geral, já sabe, o brasileiro, o cristão, conhece, ainda assim eu creio que alguns aspectos novos precisam ser lançados e são verdades que precisam ser relembradas. Isso porque nas manhãs eu tenho feito as aulas de catecúmenos, então de certa forma isso é dirigido aí de forma mais especial para o Denis, que está estudando conosco as doutrinas, o Denis Zanetti, né, filho do Marcos, que está nos auxiliando aqui com a filmagem. E quero aproveitar para agradecer o Marcos Zanetti e agradecer o Jorge também, que estão sempre aí dispostos e operando essa parte técnica da nossa transmissão. Nós estamos estudando bem no começo das nossas aulas de catecúmenos, então alguns que estudaram recentemente, como a Júlia e a Giovana, vão achar repetição, porque eles não faz muito tempo que eles tiveram essa lição. Mas para os novos e para a igreja é bom relembrar esses fatos. E o nosso texto base, eu vou pedir que você abra lá, é na segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo está depois das cartas às igrejas, depois aí de Tessalonicenses e antes de Tito. Então, se você puder abrir lá agora, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. É um texto ao qual muitos conhecem, porém não tantos obedecem e atendem, e de forma geral muitos desconhecem alguns pormenores que há aqui que precisam ser enfatizados. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler
a partir do verso 14, Paulo escreve assim para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, ilumina-nos, mente e coração. Queremos aprender mais de Ti, da Tua palavra. Por isso, precisamos do Senhor, precisamos da Tua igreja, dos estudiosos, Senhor Deus, que sempre trazem grandes contribuições e fazem-nos ver como é linda a Tua palavra. Nós Te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Bíblia é um livro de longe superior aos outros. Isso não é uma opinião minha, a história mostra isso. Ainda que muitos queiram tratar a Bíblia como um livro qualquer, como fruto da cultura judaica e a cultura cristã, na realidade, não entendem eles que Deus usou essas culturas, mas que de forma alguma as escrituras sagradas são produtos da imaginação, da criação, da inventividade humana. O que nós temos, na verdade, que podemos ver isso na própria história, é que a Bíblia é de longe o livro mais vendido de toda a história. A Bíblia também foi o primeiro livro a ser impresso. Quando Gutenberg providenciou a imprensa, os primeiros folhetos que ele produziu, Johannes Gutenberg, como ele era chamado, os primeiros que ele produziu eram panfletos que eram testes. Mas depois, o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia latina, na língua latina, conhecida como Vulgata. Esse foi o primeiro livro impresso da história, uma tradução latina das Escrituras. E também homens importantes, como eu poderia citar aqui o nosso último imperador, o Dom Pedro II, disse, e isso foi registrado, que como o diamante no meio dos cascalhos, assim é a Bíblia no meio dos outros livros. Certamente, observando sua vasta biblioteca, era um homem muito culto, muito estudioso, e mesmo assim se rendeu ante a beleza e a importância das Escrituras. Então nós temos várias pessoas que podemos citar na história, como Gandhi, e todos que fazem referência às Escrituras, e com certeza, se pensarmos em livro, é o livro que mais influenciou a nossa história, que mais moveu a nossa história. Então nós não podemos encarar a Bíblia como um livro qualquer. É interessante, um músico, um contrabaixista, tocava contrabaixo acústico na noite de Recife e se converteu ao Evangelho de Jesus. E ele me contava, porque frequentávamos a mesma igreja quando eu era seminarista, e o Marcos Bassi era o seu nome, ele nos contava a respeito de como que foi um confronto que ele teve. Ele, no começo da sua fé cristã, tentou evangelizar alguém, e essa pessoa lhe disse, lá do meio que ele trabalhava, disse o seguinte: papel aceita tudo. A Bíblia é fruto do que os homens escreveram. E disse o Marcos para mim, falou, eu não sabia o que responder àquele rapaz. E eu fiquei então meio que perdido naquela história. A única coisa que eu me lembrei, eu disse para ele. Eu falei, você já assistiu o filme de Julgamento? Ele falou, já. Julgamento americano e tudo. Quando o sujeito jura que quer dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, ele põe a mão no quê? Ele falou, põe a mão na Bíblia. Ele falou, então, se para um tribunal ela é o exemplo, a demonstração da verdade, quem é você para dizer que é um livro qualquer? Então nós podemos dizer isso, se na história é o livro mais traduzido. Para você ter ideia, nós temos está faltando perto de 4.000 idiomas para que nós alcancemos todos os idiomas teriam uma Bíblia. Mas já são quase 3.000 idiomas que já possuem a Bíblia traduzida para o seu próprio idioma.
quase 3.000 no universo de 6.000 e tanto. Então nós estamos chegando à metade. Mas os maiores idiomas, mais de 2 bilhões de pessoas já têm acesso às escrituras, porque no seu idioma já existe uma tradução. É importante a gente ver que não só nós, mas todos os homens que conhecem a Bíblia sentem nela a necessidade de que os outros venham conhecer. Então é um livro por demais importante. Nós temos histórias e relatos de gente que foi transformada na sua vida. Eu mesmo sou um caso desse. Meramente por ter lido as Escrituras, a sua vida sofre uma grande transformação. E é nessa preocupação que nós vamos então entrar nas Escrituras. E Paulo está falando das Escrituras que Timóteo tinha. A Escritura que Timóteo tinha às mãos era, na realidade, o Antigo Testamento. E aí Paulo está dizendo que ele desde a infância sabe as Sagradas Letras. E o primeiro aspecto levantado por Paulo é que essas letras podiam torná-lo sábio o suficiente para ser salvo. Conhecer aquilo que podia lhe dar salvação. Vejam que coisa interessante, que a Escritura realmente produz sabedoria, como no Salmo que nós lemos há pouco, na nossa devocional. E ele diz aqui: desde a infância sabes a Sagrada Letra, verso 15, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque as Escrituras é que nos apresentam Jesus. Se as Escrituras não conheceremos Jesus, alguns até produzem um Jesus da sua própria mente e se submetem a esse Jesus fictício. Mas eu escutei um pastor, um ex-presbiteriano, um notável presbiteriano que ele era, e hoje ele deixou a igreja presbiteriana, e falavam numa entrevista que o cristianismo dele é o cristianismo antes de Constantino. E dentro dessa palavra ele dizia que Jesus era o crivo dele, e a partir de Jesus é que ele interpretava o Antigo Testamento e que ele interpretava Paulo, dizendo que selecionava de Paulo aquilo que ele julgava importante. Então no Salmo diz aqui que nós pedindo a Deus que nos guarde da soberba. Porque se eu é que vou julgar o que Paulo diz ou não, e julgo que eu já conheço Jesus o suficiente para saber filtrar o que Paulo diz, eu não estou me submetendo à palavra de Jesus. O que na realidade nós temos é que Paulo foi chamado por Jesus e ele mesmo diz: considerai mandamento do Senhor o que vos digo. Então, que a palavra apostólica é a palavra do representante, do embaixador de Jesus na época e que foi inspirado por Deus para escrever. Daí o Novo Testamento e o Antigo Testamento não só devem ser interpretados à luz do que Jesus diz, mas compõem também o nosso conhecimento de Jesus. Eu preciso das epístolas para conhecer Jesus e estou conhecendo cada vez mais. Ainda não tenho um conhecimento tão completo de Jesus que me permita julgar as cartas apostólicas. Portanto, esse irmão eu posso dizer que já se afastou da fé, que não é irmão mais nosso, porque não crê nas Escrituras, ainda que ele seja bastante celebrado entre as nossas igrejas. O que eu gostaria de observar isso, que conhecendo as Escrituras do Antigo Testamento, que era o que Timóteo tinha na mão, o homem pode tornar-se sábio a ponto de ser salvo. Tão sábio que tanto a sua conduta, quanto a sua postura, quanto a sua fé foram designados pela Escritura. E diz: o que nos salva é a fé em Cristo Jesus, é a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, conforme Paulo diz, mas conhecemos Jesus pelas Escrituras, e nós vamos ter exemplo disso aqui à frente. Então a primeira coisa que observamos é isso. A segunda afirmação de Paulo, ele vai falar sobre a natureza das Escrituras, e isso explica bastante por que é um livro tão acima dos outros. Como escreveu o nosso grande historiador, um livretinho muito interessante que você devia conhecer, se ainda tiver editado. Se não, deve ter em PDF, o livro do nosso historiador, o célebre Júlio de Andrade Ferreira, hoje falecido. Quero recomendar essa leitura. Ele escreve um livro chamado A Bíblia, o Enigma da Literatura, porque ele mostra o quanto que ela é superior, que ela é incomparável na sua história, nas suas edições, nas suas traduções. É um livro incomparável com qualquer outro que você queira comparar. Não tem como compará-los. E aí ele diz, por que é tudo isso? Paulo explica aqui que a Escritura, toda a Escritura foi inspirada. Quando
Paulo diz que toda a Escritura foi inspirada, ele usa um termo grego aqui, que eu vou precisar citar, para que a gente entenda bem o que é a inspiração. Ele diz que toda a Escritura foi theopneustos. Isso significa o quê? Theopneustos significa soprada por Deus. Então, é um pouco diferente da palavra inspirar. Inspirar era o termo em latim melhor para se traduzir em português, para se traduzir esse verbo que nós não temos aqui. Soprada por Deus, seria essa tradução literal. Então, quando você diz que como Paulo, toda a Escritura foi soprada por Deus, Deus é que está no centro, a ênfase está sobre Deus, naquele que promoveu as Escrituras. Quando você usa o termo inspirado, significa que os apóstolos respiraram aquele sopro de Deus e escreveram. Então, isso é uma forma figurada para dizer uma ação do Espírito na qual todo o escrito seria perfeito e expressasse a perfeição de Deus. Então é interessante isso. Theopneustos significa soprada por Deus. Então, relendo o texto, diz assim: toda a Escritura foi soprada por Deus e é útil. Então, esse termo do verso 16 nos ajuda muito. Porque o que significa esse soprado por Deus? A inspiração, vamos usar o termo latino, e o termo usado nessa versão que nós temos, a inspiração, que é assim que a teologia chama, é um fenômeno que acontece, a inspiração das Escrituras. Por isso, quando você estiver orando, não diga que o pregador pregue inspirado por ti, ou coisas desse tipo. Porque, na realidade, a inspiração é um fenômeno único e tem a ver com as Escrituras. Deus revela a Daniel em visões. Quando Daniel vai escrever essas visões, aí há um fenômeno dentro do qual Daniel usa o seu próprio vocabulário, usa a sua inteligência, o seu conhecimento, ele usa a sua própria linguagem na época, e Daniel então escreve. E aquilo que ele está escrevendo ali nas Escrituras manifesta perfeitamente a vontade de Deus. Então é a providência de Deus para que a Escritura expresse o que Deus quer, ainda que esteja expressando também o que o homem quer, e Deus está usando essas coisas dessa forma. Então vamos ver. As Escrituras são, então, inspiradas, ou seja, elas são inerrantes, não há erro nela. E tudo aquilo sobre o qual ela versa é juiz supremo, as Escrituras. Isso está na nossa confissão de fé. Por isso é que precisávamos. Isso mostra a diferença nossa. Eu gosto muito de um hino nosso que diz que seja louvado Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Então é importante entendermos que o nosso Deus e o fato de ser inspirado as Escrituras, exatamente isso. O nosso Deus não é uma projeção dos nossos desejos, daquilo que queremos, ainda que os nossos críticos pensem assim. Que nós preferimos crer em Deus assim, de forma alguma. Deus se revelou e nós é que estamos adaptando-nos a esse conhecimento. Por isso é que o povo de Deus é transformado, porque ele não está conformado meramente com as coisas que ele acredita, que ele supõe os seus valores, mas ele está em constante transformação, porque ele lê as Escrituras e essas Escrituras vão dando a ele uma nova forma. Isso se chama santificação, que você vai ver nesse texto. Então, a primeira coisa que podemos entender é que as Escrituras são sopradas por Deus. Isso é um milagre que Deus fez com os santos homens do passado. E é interessante, depois de dizer que ela foi soprada por Deus, o apóstolo ainda diz que ela é útil, ela é proveitosa. Então as Escrituras não somente revelam aquilo que devemos fazer, mas ela também é transformadora. Essa é a grande utilidade, porque ela vai te aperfeiçoando a tal ponto que diz que ela é útil para nos corrigir, para nos educar. São palavras que são usadas aqui por Paulo, para nos dizer a utilidade das Escrituras, que ela faz tudo isso conosco. À medida que você vai lendo, você vai se tornando uma pessoa diferente. E as outras pessoas de fora percebem que as Escrituras se transformam. Aliás, me permito aqui abrir um parêntese e contar da minha experiência. A minha igreja já conhece isso, mas há muitos que estão assistindo aí
eu era um leitor das Escrituras sem ir à igreja. Depois Deus corrigiu isso em mim e me fez me submeter a uma igreja, e eu me batizei e acabei me tornando ministro dessa mesma igreja. Mas lá pelo ano de 75, 76, 1975, eu comecei a ler as Escrituras sem ter a intenção de me mudar, de me transformar. Mas eu li nas Escrituras que aqueles que se entregavam a Jesus queimavam livros de feitiçaria, eram pessoas que eram convertidas e eram transformadas. Então a ideia de conversão ficou muito nítida para mim. E eu continuei lendo as Escrituras. Eu ainda estava faltando ler Apocalipse. E a minha irmã, que tinha na época 9 anos de idade, hoje ela tem um pouco mais, mas na época ela tinha só 9 anos, e ela me parou no corredor. Me lembro que foi numa véspera de Natal que eu tomei consciência da conversão. Porque a minha irmã parou e falou assim: o que foi que aconteceu com você? Eu falei: o que aconteceu comigo? Que você está muito diferente. Eu perguntei para minha irmãzinha: diferente como? Ela falou: você nunca mais bateu na gente, né? Porque ela se referindo isso ao que eu era muito severo. A gente não tinha pai em casa. Então isso aí me deu a consciência de que eu havia convertido. Porque quando ela falou assim, eu falei: eu converti. Porque eu percebi realmente que meus costumes e meus hábitos haviam mudado, graças à leitura das Escrituras. É por isso que tanta gente tem medo e ataca as Escrituras, porque sabe que ela transforma. Como disse o grande evangelista Dwight Moody, Moody disse o seguinte: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Então, é um livro transformador realmente, as Escrituras, porque ele é inspirado por Deus e ela é útil. Ele nos corrige, nos adverte, ele também nos transforma, e você é assim educado pelas Escrituras. E aí o apóstolo encerra dizendo que o propósito das Escrituras, de Deus nos ter dado uma revelação escrita dele. Por que ele fez isso? Então Paulo completa dizendo que, sobre essas sagradas letras, dizendo: para que todo homem de Deus seja perfeito. E como diz Calvino, o sentido aqui é de completo. Então, para que todo homem seja completo, que você tenha todas as qualidades, todas as ferramentas necessárias para vencer os desafios que vêm à frente. Para que todo homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado. Outra vez essa palavra, perfeito, ela aparece com um prefixo, e aí ela acaba nos transmitindo muito mais ênfase, dizendo que o homem está completamente equipado para fazer toda boa obra. Aí pode levantar a questão: então a Bíblia pode transformar alguém de perfeito? Ela tem essa capacidade, mas dizer que nós alcançaremos essa perfeição já é um outro assunto, porque na realidade entendemos que nós não alcançamos porque a semente do pecado em nós, e como dizia Calvino, dentro da minha oração mais sincera existe uma ponta de pecado. Então em tudo que eu fizer, eu vou estar contaminando. O pensamento, as intenções são contaminadas. Há um misto dentro de mim. Eu sou imagem de Deus, mas sou também filho de Adão. Ao mesmo tempo, eu sou a nova criatura em Cristo. Então a ideia não é que o homem vai ser perfeito, mas que a Bíblia é suficiente para tornar o homem perfeito e perfeitamente equipado para realizar toda boa obra que lhe aparecer na frente. Isso também é verdade. As Escrituras têm essa capacidade. Nós é que estamos estreitados em nós. O problema não é Deus, o problema não é a Bíblia, o problema é eu e você, de não conseguirmos alcançar a perfeição. Mas no final do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus nos esclarece dizendo, porque Deus não dá, João Batista na verdade está falando, e João, filho de Zebedeu, nos narra isso, dizendo: porque Deus não dá o seu espírito por medida. O que essa frase quer dizer? Porque isso não é uma expressão que nós não usamos no dia a dia. Essa expressão de João Batista é simplesmente, em outras palavras, dizer que Deus não dá pedaços do Espírito. Ele não dá porções do Espírito. Ele não fica medindo para dar, ele dá plenitude.
Então estamos estreitados em nós mesmos, porque Deus nos deu e nos tornou apto para toda boa obra e está nos transformando através da leitura das Escrituras. Bom, agora para encerrar, eu só dar alguns dados técnicos. A primeira coisa que eu queria mostrar para você é que uma vez eu ouvi alguém perguntando por que Deus fala conosco através de um livro. Eu queria que você desse uma olhada nesse gráfico, já que nós não temos ainda a ferramenta de fazer os slides. Está dando para ler aí, Marcos? Então observe bem, Deus falava conosco pessoalmente. Depois disso, o que aconteceu? Deus passou, o homem rejeitou a palavra de Deus. O homem não creu no Senhor para que tivesse acesso à árvore da vida. O homem duvidou de Deus e o que Deus disse se transformou ao olhar do homem, porque a serpente disse ao homem: é certo que você não vai morrer. Deus mentiu. Então transformaram a palavra de Deus numa mentira. Daí então, como o homem rejeitou a palavra de Deus, Deus passou a falar através dos seus intermediários, que eram os profetas. Noé, Abraão, e mais tarde vieram os profetas de carreira, que a gente tem Isaías. O próprio Davi foi um profeta de Deus, ao mesmo tempo que era rei. Então você observa que há um uso que Deus faz de homens. Davi escreveu alguns salmos, o profeta Isaías escreveu algumas outras coisas, então Deus passou a falar pelos profetas. E quando Deus fala através do profeta Malaquias, ele encerra a revelação escrita. Vejam só, até ali, Deus vem falando por profetas. Alguns profetas escreveram. Elias, Eliseu, não escreveram nada, nenhuma linha, mas eram profetas de Deus. Por outro lado, alguns profetas escreveram, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, foram profetas que escreveram. Davi escreveu salmos, e vai por aí. Moisés era um profeta da parte de Deus, mas Deus dizia para Moisés: escreve isto num livro e guarda-o junto à arca. Então nós temos no livro de Deuteronômio que Deus ditou algumas coisas para que Moisés escrevesse. Então Deus falava através de homens. Os homens foram perseguidos, houve motim contra Moisés. Moisés não morreu pela mão do povo, porque Deus intercedeu. E o povo não foi destruído por Deus, porque o próprio Moisés e Arão intercederam em favor do povo e o povo escapou. Mas é importante você ver a verdade que as Escrituras nos mostram. Que Deus falou por um tempo indiretamente pelos profetas. E agora, o que nós temos? Durante 400 anos, até a vinda de João Batista, por volta de 400 anos, Deus falou através dos escritos dos profetas. Os escritos que sobraram era como o povo falava com Deus. E daí, esses profetas deixaram escritos, e que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o escrito dos profetas de Deus. E assim, Deus então falou pessoalmente, depois por meio de profetas e depois pelo escrito dos profetas. Vamos para o Novo Testamento. Deus voltou a falar pessoalmente ao povo de Israel. Ele voltou a falar pessoalmente na pessoa de Jesus. E como aconteceu no Éden, também a palavra de Jesus foi rejeitada. E aí Jesus passou a ser colocado como um mero farsante. Foi assim que os hebreus chamaram ele. Daí, também chamando Deus de mentiroso mais uma vez, Jesus, em vez de ser posto no trono, como era direito dele por rei, foi colocado numa cruz. Deus o ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus, está lá vivo até hoje, mas deixou a missão para a sua igreja. Os seus apóstolos, treinados por eles, ficaram aqui. Os apóstolos, e essa palavra stelo, quer dizer, o verbo grego stelo, quer dizer envio, e apostelo significa envio em meu nome. Então é como se fosse um embaixador, um representante, é mais do que meramente um mensageiro. Então esses apóstolos, com a autoridade que Deus deram, escreveram a história de Jesus nos 4 evangelhos, a história de Jesus em Atos dos Apóstolos, Jesus ressurreto e fazendo milagres,
E você tem também o livro, as epístolas que foram escritas pelos apóstolos e Apocalipse que foi escrito por João. Então, Deus parou de falar ali por volta do ano 100, e aí quando Deus para de falar a respeito dos seus ensinos, o mundo e a igreja entendem que agora Deus fala pelo escrito dos profetas e dos apóstolos. Então, quem são os apóstolos? São esses que escreveram o Novo Testamento. Nem todo apóstolo escreveu, mas os que escreveram nós temos e que Deus, na sua providência, guardou para nós. E aí nós temos a escritura do Antigo e do Novo Testamento, os escritos dos apóstolos e profetas. Interessante que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, ele diz que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos uma casa que Deus, somos o povo de Deus, e ele diz, e somos também uma casa que Deus está construindo para a sua habitação no Espírito. E Paulo diz, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Então é bom que nós guardemos isso. E eu queria encerrar tudo isso dizendo que não são, só para que você tivesse ideia, também mais um dado técnico. Isso aqui que você está vendo, também é para você ver melhor aqui e conhecer. Aqui nós temos o escrito em hebraico. Esse é o Salmo 1, verso 1. O Senhor meu pastor, não sentirei falta. É isso que está escrito aqui, em hebraico. E se lê o inverso do português. Nós não lemos daqui para lá, daqui da esquerda da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita, tá? Então essa é a língua hebraica. Aqui ainda sem as vogais, porque originalmente a Bíblia não teve vogais. E aqui você está tendo só um exemplo da língua grega. O alfabeto parece um pouco com o nosso. Então a língua grega está bem exemplificado para você ter ideia. Também o mesmo salmo aí na tradução da Septuaginta, que o Senhor me pastoreia, é isso que o Salmo diz na Septuaginta. Bom, e eu quero encerrar contando aos irmãos uma história que está narrada na Bíblia, que nós temos aí Jesus confirmando a importância das Escrituras. Jesus ressuscitou. Em um dos lugares que ele apareceu, e foi para 2 discípulos deles de Emaús, só que esses homens não reconhecem Jesus. Eles estão tristes, porque Jesus morreu. E na morte de Jesus, eles não tinham tido nenhuma prova que eles julgassem suficiente de que Jesus tinha ressuscitado. A única coisa que eles tinham era o testemunho de algumas mulheres, e eles não quiseram dar crédito a essas mulheres, estavam tristes. E aí, Jesus se aproxima dele e diz, por que vocês estão tristes? O que vocês estão discutindo e falando aí? Fala, você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe de nada? Havia um homem, um nazareno, que nós achávamos que era o Messias. Mas ele morreu e até agora não temos nada. Jesus poderia dar uma experiência para eles tão simples. Era só fazer com que eles reconhecessem Jesus e pronto, eles acreditariam na ressurreição. Só que não era assim que Jesus quer não é assim que Jesus quer que nós creiamos na ressurreição, pela experiência de vê-lo. Jesus continua incógnito, Jesus continua sem ser reconhecido por eles e começa a falar da Bíblia. E passa pelos profetas, desde Moisés. E aí nós descobrimos nesse texto que quando Jesus falava, que a divisão da Bíblia de Jesus é a mesma divisão da Bíblia do hebreu de hoje. Ele fala dos profetas, de Moisés, profetas e os escritos. Foi exatamente assim que Lucas narra dos discípulos de Emaús. E Jesus então explica, passando pelas escrituras, através de Moisés, profeta, que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. Então os homens começaram a acreditar pelas escrituras. E quando Jesus ia passar direto, eles disseram, não, fica conosco. Venha tomar refeição conosco. E aí Jesus entra na casa e diz o Evangelho de Lucas, as Escrituras, que quando Jesus partiu o pão, aqueles homens reconheceram que era ele. Mas ele já não estava falando mais, estava se preparando para comer.
Mas bastou Jesus citar as Escrituras e eles foram confortados. Esse é o método de Deus. Deus não está atrás de grandes experiências que possam mexer com a multidão, que Deus está desesperado por conversões. Nós é que temos que estar desesperados porque Deus nos converta. É isso que nós precisamos fazer. Então, observe bem. Abraão conversa com o morto. Abraão está lá entre os mortos e morre um rico que é descendente dele e pede a Abraão que mande Lázaro à casa dos seus pais para chamar a atenção dos seus irmãos. Um morto voltando à vida ou aparecendo para os vivos para dizer, porque os irmãos dele conheciam Lázaro. Então ia tomar um susto tão grande, segundo o que o rico dizia para Abraão, que eles vão se converter. Se o morto for falar com eles e disser como é que o inferno onde eu estou atormentado, para que eles não venham para cá. E Abraão falou assim, não, eles têm Moisés e os profetas, que é uma forma de se referir às Escrituras. É assim que o hebreu chama as Escrituras. Torá, Neviim ve Ketuvim, significa lei, profetas e escritos. Tá? Então, Abraão diz isso, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí o rico diz, não, pai Abraão, eu também tinha Moisés e os profetas e não criei. Se o Senhor ressuscitar alguém entre os mortos, se Deus ressuscitar alguém entre os mortos, eles vão crer. E Abraão responde, eles não crerão. Se eles não creem a partir de Moisés e os profetas, ou seja, das Escrituras, jamais crerão, ainda que eu ressuscite os mortos. Então, observe bem que as Escrituras são suficientes para a nossa salvação. Por isso, Paulo diz que as Sagradas Letras podiam tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E espero que você saiba a preciosidade que você tem na mão. Aí daí para entender por que é a Bíblia que nós sempre estamos estudando em todas as programações da igreja. Porque só nos interessa o que ela tem a dizer. O que os homens têm a dizer, o que os pastores têm a dizer, não tem importância. São importantes se nos ajudarem a entender melhor as Escrituras e assim sermos sábios, nos tornarmos sábios. Então, espero ter estimulado você a ler as Escrituras. Tá? Tem ainda muitas coisas que dizermos, mas aqui eu creio que foi suficiente para você entender o papel das Escrituras. E é a aula que eu daria para os irmãos lá na classe de catecúmenos. E aí vai um abraço, viu, Denis? E faça bom proveito. Tá? Depois você recebe tudo isso por escrito. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Senhor, te agradecemos pelas tuas sagradas Escrituras e que cada um que ouviu essa mensagem possa buscar nela e lê-la para aprender do Senhor, não somente pelo prazer que temos em ver os milagres de Jesus, a sabedoria exposta e a sublimidade do conhecimento de Jesus é tão impressionante que provoca em nós emoções, provoca em nós, ficamos estarrecidos diante de tanta sabedoria e do conhecimento do Senhor, mas existe algo ainda mais importante. Conhecendo essas coisas, somos transformados, somos habilitados a realizar toda a boa obra. Por isso te louvamos pela Escritura, que não nasceu, Senhor Deus, sabemos disso, o apóstolo Pedro, isso, que não nasceu da inteligência, da criatividade dos homens do passado, mas que toda a Escritura, sabemos, Pai, foram homens movidos pelo Espírito Santo que falaram da tua parte. Por isso temos respeito com as tuas Escrituras e sabemos que os ensinos delas estão acima dos nossos pensamentos, para que nós sejamos moldados conforme a tua vontade. É nossa oração, agradecidos, que nos dê um domingo cheio da tua graça e da tua bondade, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso amado Pai, e as consolações, direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Monte Sião e todos os que estão agora recebendo essa mensagem, essa palavra e essa bênção de Deus. Amém. Então está encerrado. Não se esqueça, hoje, 19h30, você está convidado, porque às 19 horas estaremos transmitindo
via Facebook, no endereço Jocider Batista, e depois, se você quiser acompanhar pelo YouTube, às 8 horas será colocado no YouTube. Tá? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de nos acompanhar. E também você que é membro da Monte Sião, e mesmo que não seja, mas que queira contribuir com essa obra, fique à vontade para fazê-lo. Tá? É importante que você contribua. Nós vamos colocar aqui no vídeo, é possível, né, Jorge? Por lá. Jorge já colocou no primeiro o número da nossa conta para que possa ser feita a contribuição, porque a igreja não pode parar. Ela tem compromissos, temos um resto de reforma para fazer e estamos felizes porque o Senhor nos dará condição para isso. Deus abençoe a sua vida e te dê um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém.